Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você, gestor, executivo, líder de equipe, empresário, empresária, executiva. Seja muito bem-vindo ao canal Izê Soares. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreve-se aqui, porque vai ter muita coisa boa sobre gestão, liderança, gestão de pessoas, cultura, clima, tudo que o empresário ou empresária precisa saber. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, gente. Um tema que pouco se fala, porque é um tema certamente desconfortável, mas é necessário. Vamos falar sobre quando e como demitir pessoas da sua equipe. Nós temos uma cultura latina que ela é muito relacional, concorda? Nós somos muito apegados uns aos outros, somos muito carismáticos uns com os outros e muitos até empáticos, né? Então, temos aquela relação próxima no trabalho. É normal do brasileiro, é comum do brasileiro a gente ter essa cultura mais pessoal, mais relacional. E eu vejo que isso muitas vezes afeta o poder e a tomada de decisão do executivo, do empresário, saber quando e com quem, de fato, contar, quando demitir a pessoa, né? Eu vejo muitos procrastinando essa decisão de demitir pessoas, né? Então, infelizmente, a demissão, ela não é algo agradável, não é. Ela precisa ser justa, ela precisa ser honesta, ela precisa ser transparente, ela precisa ser imparcial. A justiça, a verdade e a humanização na demissão é fundamental. Mas, fora isso, a gente precisa ter coragem para demitir. Então, quero hoje te ajudar a perder esse medo de demitir. E aí eu vou trazer 5 pessoas erradas que podem estar na sua equipe, que você precisa tomar uma atitude, uma decisão de desapegar, de demitir aquela pessoa, para o seu bem e também para o bem da própria pessoa. E a gente vai entender por quê. Então, vamos ter 5 tipos de colaboradores que, de fato, eles podem merecer uma demissão. O primeiro tipo é aqueles que têm problemas de caráter, o que a gente chama de desvio de caráter, né? E não é só aquele que rouba, né, que furta da empresa, né, que é desonesto, não é só isso, isso é gravíssimo, mas é também aqueles que praticam a mentira de modo recorrente. São os mentirosos crônicos. Já viu aquelas pessoas que mentem por tudo, que não assumem nada e vivem mentindo? E você já pegou a pessoa na mentira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já falou com ela, já conversou, e essa pessoa continua recorrentemente mentindo para você sobre coisas do trabalho. São o que eu chamo de mentirosos crônicos. Tem aqueles também puxa-tapete, né? Os puxa-tapete, ou seja, pessoas que são ardilosas, né? Astúcias, mas de um lado ruim. E aí, situações com colegas, com pares ou com outras pessoas, sempre vem essa queixa, né? Aquela pessoa que está buscando sempre uma armadilha, não consegue trabalhar em equipe, quer puxar o tapete do outro de forma recorrente, né? Também os traidores ou os incoerentes, né? Aquelas pessoas que têm um discurso maravilhoso, mas na prática funciona completamente diferente. Então, esses desvio de caráter, ele não se trata normalmente com feedback. Os valores e princípios desse jeito são raramente reversíveis através de processos de feedback, raramente reversíveis. Por quê? Porque fica, de fato, na base da personalidade, que são os valores e princípios. A pessoa, sim, pode ter processos de transformação, até por uma experiência maior, pessoal, emocional, espiritual, e pode ser, sim, transformado. Mas é muito mais desafiador essa transformação de caráter acontecer quando a pessoa já é formada, já é um adulto, está na organização, já é um adulto, ok? Então, para desvio de caráter, a solução é realmente o desligamento. O segundo tipo de pessoas são os preguiçosos crônicos. E os preguiçosos não são os procrastinadores. Também não são aqueles que estão temporariamente desmotivados,
aconteceu alguma coisa e ele não está bem comprometido. Não, não é isso. Mas sabe aquela pessoa que disse que queria trabalhar, que fez de tudo, se mostrou comprometido, trabalhador, e quando chega, logo nos primeiros meses, já começa você perceber que é uma pessoa que, de fato, não está muito disposta a trabalhar, a fazer o básico. Começa a enrolar, sabe? Começa a enrolar no dia a dia, na rotina, no trabalho, você percebe a enrolação. Não, pode estar tudo bem com a equipe, com a empresa, com o líder, mas ele continua enrolando. É o preguiçoso, aquele que está ali só para manter um salário, mas ele está para sobreviver e fazer o básico, o mínimo do mínimo, quando está na presença do chefe, ou do gestor, melhor dizendo. Mas, de fato, é aquela preguiça, é o contrário do trabalhador, entende? Daquela pessoa que trabalha e está disposta a trabalhar e sabe que, se está comprometido com a empresa naquela jornada, ele vai trabalhar, né? Então, o preguiçoso crônico, ele já tem uma cultura dentro dele que vem com ele. Terceira pessoa são os contra a cultura. Os contra a cultura, sabia que tem isso? Tem, na cultura organizacional, a gente estuda sobre esse fenômeno, que chama contracultura. Infelizmente, tem pessoas, equipes, colaboradores, líderes, executivos até, que podem chegar nesse posicionamento de ser contra a cultura da empresa. Além da pessoa não estar alinhada com a cultura, ela está falando mal da cultura da empresa, ela está contaminando outras pessoas com o jeito da cultura, então ela vai de encontro a tudo que a empresa é como identidade organizacional, tudo que a empresa quer trabalhar, quer, de fato, promover valores e princípios empresariais. A pessoa realmente tenta contaminar, inclusive, outras pessoas, porque não concorda com o jeito que as coisas acontecem dentro da organização, não concorda com o jeito que a organização, de fato, leva as coisas, decide, faz as coisas acontecerem. E eu falo aqui, gente, contra a cultura, não é contra uma pessoa, ou é criticando algum gestor que está desalinhado com a cultura, porque isso pode acontecer. Mas eu estou falando que é a pessoa, o líder, o colaborador, ele se coloca nessa posição. Acontece, às vezes, de uma pessoa que passou muitos anos na empresa, e a empresa foi sendo transformada, a empresa passou por transformações culturais, né? Ela foi evoluindo, e essa pessoa não consegue, às vezes, adaptar-se à nova cultura, ou então está decepcionado com a empresa, né? Sabe aquele relacionamento que com o tempo vai desgastando e vai se decepcionando, só que em vez de ele procurar um outro local, ele fica por ali por várias razões. Só que aí ele começa a contaminar os demais. E aí ele se torna um anti-exemplo da cultura, e ele contamina o ambiente. E isso é muito ruim. Então, imagina que a pessoa está ali, chega uma pessoa nova na equipe, daqui a um pouco contamina aquele novato, já aconteceu isso com você? Pois é. Então, além de você estar tendo uma pessoa errada, você vai transformar o seu ambiente num ambiente aí nocivo contra a cultura da sua própria organização. Então, pensa sobre isso, que é muito sério. E não é tão raro, não, tá? É mais comum do que a gente pensa, esse tipo de profissional, que é o contra a cultura. O quarto tipo de profissional que você deve desapegar e demitir são os de coração não ensináveis. Coração não ensinável. Significa aí o quê? Para você ser ensinável, primeiro você precisa ter humildade. Depois você tem que ter a autocrítica e a autorresponsabilidade. Entender o que é meu, o que eu preciso mudar, o que é do outro. Né? E, infelizmente, tem pessoas que é o que a gente chama rebelde sem causa. Né? Eles podem até não saber, mas eles acham que sabem, ou, de fato, eles não querem aprender o novo, eles não querem aprender, eles não querem ser desenvolvidos, né? E sabe aquelas pessoas que quando você dá um feedback bem feito, assertivo, coerente, empático, um feedback justo, real, elas se defendem a todo custo, elas não aceitam, elas começam a culpar você, ocupar a empresa, ocupar todo mundo, e elas não conseguem aprender com os próprios erros. E aqui eu quero já deixar claro de que tudo isso aqui eu estou considerando, mas eu estou considerando que é necessário, antes de você realmente tomar a decisão final, de você abrir diálogo, dar oportunidade de feedback, dar e receber feedback, que é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento de pessoas. Além disso, é importante você
treinar as pessoas, você pagar o salário justo, adequado, e uma série de outras ações para que você possa manter sua equipe engajada, tá? Isso não abre mão desse outro aspecto situacional do contexto da organização. Mas, considerando que você está fazendo tudo isso, o de coração não ensinável é isso. Você fala uma vez, duas vezes, três vezes. Você ensina, você treina, você paga até treinamento, você está ali orientando com toda a paciência, às vezes. Você coloca uma pessoa para poder ajudar essa pessoa, mas essa pessoa não aprende. Não aprende. Muitas, não é porque não conseguem aprender, é porque não querem, não têm um coração humilde ou não estão dispostos a aprender. Às vezes, quer que o mundo se adapte a ela, e não ela se adapte ao mundo ou à empresa, não é? Então, acontece. Então, é bem importante você compreender de que essas pessoas dão muito problemas porque elas não têm um coração de aprendiz, né? De aprendiz. E o aprendiz, ele aprende e ele muda o comportamento, ele muda o jeito, ele muda o processo. Aprender é mudar. Então, se você está tentando já há algum tempo fazer com que aquela pessoa aprenda, mude comportamentos, técnicas, jeito de fazer, você já ensinou 1000 vezes. Se essa pessoa não aprende, ela não tem um coração ensinável, sabe? Aquele mindset fixo que a gente chama, essa mentalidade fixa, que é diferente da mentalidade de crescimento. Tem um livro muito bacana, é um livro, inclusive, que eu já li, já dei curso sobre ele, que é o Mindset, né, da Carol. Então, o nome do livro é Mindset, é a questão do crescimento, né? Mentalidade de crescimento. Mindset é uma palavra inglesa, mas é a mentalidade de crescimento. Tem pessoas que têm mais uma mentalidade fixa, né? Então, elas são fixas, ou seja, elas não são muito adaptáveis de aprender, continuadamente aprendendo com os erros dos outros, e ir trabalhando em si, para ser um eterno aprendiz, que é isso que precisamos ser a cada dia. E, por fim, o quinto tipo de pessoa que você precisa desligar, demitir, é os que desejam ser demitidos. Aconteceu já com você? Nossa, eu tenho acompanhado muitos empresários, pequenas e médias empresas, principalmente. Quanto isso tem acontecido? As pessoas, por diversas situações, né? Elas chega um momento que elas querem se demitir. Na verdade, elas querem ser demitidas. E só que elas não querem abrir mão dos direitos, não é isso? Elas não querem abrir mão da FGTS, elas não querem perder isso. Isso é muito comum na nossa cultura, é ou não é? Muito comum. E aí elas querem ser demitidas, elas já estão desengajadas completamente, mas elas não têm coragem de pedir demissão. E aí, às vezes, são pessoas até que dão um resultado, fazem um trabalho que não é tão complexo, e eles conseguem, né, continuar fazendo um trabalho ali, medíocre, né, muitas vezes. E aí, o empresário, realmente, muitas vezes, não tem o orçamento para esse tipo de custo, o que é ruim. É importante você, empresário, executivo, ter orçamento também para demissões. É necessário ter essa provisão, porque senão você fica refém dessas pessoas. Inclusive, refém daquele que quer ser demitido não pode ser. Então, eu, particularmente, eu sempre indico, percebeu, já conversou, já tentou, já fez todo o processo de tentativa de engajamento, de motivação, de desenvolvimento, tudo isso, a pessoa, de fato, não se conecta mais, demita. Mas dizer, é injusto, a pessoa deveria pedir demissão, porque é essa pessoa que está mudando, é ela que não está entregando resultado, é ela que não está performando. Eu até entendo, nem sempre é justo mesmo, né? Mas é muito mais oneroso o ônus, né? A dificuldade que você, empresário ou executivo, vai ter de ter uma pessoa assim na sua equipe vai ser muito ruim a médio e longo prazo. Então, eu sugiro, quer ser demitido? Demita essa pessoa. Se puder fazer um acordo, melhor ainda, né? Hoje existe demissão por acordo. Mas, se não, é preferível demitir do que você ter uma pessoa que vai contaminar e vai performar medíocre e tantas outras coisas que podem acontecer, só porque ela já quer ser demitida,
certo? Então, espero que tenha ajudado, que você possa refletir sobre isso, né? É importante que antes de você tomar essa decisão definitiva e partir para a ação de demitir, que também você possa refletir, né? Se você deu oportunidade de treinamento, se você está sendo um gestor próximo, acessível, como é que está a tua liderança com essa pessoa, né? Como é que estão as condições de trabalho, o salário, né? Como é que está o reconhecimento, ou se tem a falta dele, né? Como é que está a pessoa, se ela está no lugar certo, se ela trabalha no melhor dela, ou se ela foi contratada e está numa área errada, poderia ser recolocada em outra área, isso pode acontecer. Então, esse dever de casa que a gente ensina, né, no ciclo de gestor de pessoas, que é importante você, empresário, executiva, saber disso, é conseguir realmente ser um grande gestor de pessoas, para que você tenha segurança de dizer, eu fiz o que tinha que ser feito, como líder, como gestor de pessoas. Mas, de fato, não dá mais. Essa pessoa precisa ser desligada, ela não pode continuar na minha equipe ou na minha empresa. E, sobretudo, seja verdadeiro, seja honesto, seja justo e empático. E isso, sim, é uma demissão humanizada e honesta. Espero você no próximo vídeo e aproveita para refletir e tomar decisões. Até breve.